Via Justiça de hoje tem como base a pesquisa CNI-Ibope, divulgada no dia 20 de outubro, com dados sobre os reflexos da violência no país. 80% dos entrevistados mudaram hábitos por causa da violência no último ano. No mesmo período, a violência atingiu diretamente 30% da população. 75% querem a redução da maioridade penal. 51% pedem prisão perpétua e 46% aceitam a pena de morte. Segurança Pública, uma visão crítica do direito penal brasileiro, é o tema do programa. Nossos convidados, a juíza Miriam Vaz Chagas, da 2ª Vara Civil Criminal e da Infância e Juventude de Caeté, e Jefferson Botelho, chefe do 2º Departamento de Polícia Civil de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Há um desencontro evidente entre a opinião pública e os postulados do direito penal vigente no país. É o caso da maioridade penal, por exemplo. A população pede maior rigor da lei. Penalistas importantes defendem o contrário. Com quem está a razão, doutora Miriam? Bom, é uma questão que traz uma acirrada discussão, sem dúvida, porque de um lado está a sociedade, que está desamparada com os níveis de violência que vem sendo registrados ultimamente, e de outro, o jovem infrator, vindo de uma família possivelmente desestruturada. Geralmente, esse jovem que passa a delinquir, ele vem de uma camada mais pobre da população, sem nenhum amparo da sociedade. Então, eu acho que esse tema merece bastante serenidade de nós, aplicadores do direito, porque não é uma questão tão simples assim. Será que aumentar a maioridade penal ou diminuir a maioridade penal vai ajudar a reduzir esses índices, ou nós vamos estar criando uma nova horda de delinquentes, cada vez mais cedo chegando às penitenciárias, enfim. É uma questão que realmente merece um debate sereno, com muita calma, para não se criar, às vezes, soluções paliativas que não resolvam efetivamente o problema da delinquência juvenil. Doutor Jefferson Botelho é delegado-geral de polícia. E qual que é a visão do senhor sobre isso, doutor Jefferson? Olha, a visão é uma visão mais social, haja vista que, como Estado de Direito, você tem que ter essa percepção de que a nossa legislação ela representa a maioria da população brasileira. Evidentemente que esse tema causa grande celeuma, principalmente quando tem um menor envolvido em atos infracionais gravíssimos, e isso hoje, infelizmente, é uma realidade brasileira. Há uma crítica acerca da legislação minoril. Alguns entendem que trata-se de uma legislação muito avançada para um modelo brasileiro, até mesmo retrógrado, mas evidentemente se nós temos uma legislação avançada, é bem melhor do que você ter uma legislação atrasada, porque se a sociedade evolui, a legislação acaba ficando atrasada. Então hoje nós temos um modelo etário, biológico, onde o legislador entende que o menor de 18 anos ele é inimputável, ele é incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta. E por isso que adota-se o sistema de medidas socioeducativas que é prevista no artigo 112 da Lei 8.069. É preciso alterar o Código Penal brasileiro e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, reduzindo a maioridade penal como forma de diminuir a delinquência precoce? Isso resolverá o problema da violência, doutora Miriam? Bom, eu penso que o legislador brasileiro adotou o critério etário, ou seja, aquele menor que tem 17 anos e falte 1 minuto para ele completar os 18 anos, ele é considerado inimputável, ou seja, o legislador considera que ele não tem consciência do caráter ilícito do fato que ele pratica. Por que com 1 minuto depois ele já passa a entender o caráter ilícito desse fato? Reduzir essa maioridade penal, na minha opinião, não resolveria essa questão, porque você tem alguma parcela de jovens que entende esse caráter e outra não, que é apenas levada. Enfim, é claro que nós não podemos fechar os olhos hoje para os índices de delinquência juvenil, e tem jovens hoje que realmente eles atuam como um verdadeiro criminoso maior. Então, se adotássemos o que se chama do critério biopsicológico, no caso concreto poderia se avaliar se aquele jovem teria consciência ou não
da ilicitude do ato praticado. Então, talvez fosse um critério mais razoável para se verificar se aquele jovem possa ser considerado imputável ou não. O senhor, como chefe de polícia, pela experiência do dia a dia, o senhor é favorável à redução da maioridade penal? Olha, talvez a redução não, porque nós sabemos que o nosso modelo social, ele não permite. Nós temos também fazer um estudo no direito comparado, analisando que a França, a idade de 13 anos, Portugal, 16 anos, a Itália, 14 anos, na vizinha Argentina são 16 anos, inclusive para prisão perpétua para o menor de 16 anos que venha a praticar um fato criminoso lá na Argentina. Aqui não se pode nem utilizar esse termo em razão do eufemismo utilizado pelo legislador, dizendo que o menor de 18 anos pratica tão somente ato infracional semelhante ao fato criminoso. Eu acredito que a tão só redução da maioridade penal não é uma solução para se conter a onda de criminalidade que, infelizmente, graça no nosso país. 80% dos entrevistados acreditam que penas mais severas reduziriam a criminalidade. Onde estão os erros do Código Penal e do ECA em face da realidade de insegurança vivida no país? Começando pela senhora, doutora Miriam. Bom, eu entendo o seguinte, que todas as vezes que os índices de violência, eles aumentam, há uma reação mais enérgica de vários setores da sociedade clamando para um endurecimento legislativo ou para a aplicação de sanções mais severas. Só que eu entendo o seguinte, primeiro que no que concerne a pena de morte ou penas de caráter perpétuo, isso é apenas seria inócuo a qualquer tipo de pesquisa nesse sentido, porque esse tipo de sanção, de penalidade, jamais poderá ser aplicado no nosso país, um país democrático, em função de a proibição da pena de caráter perpétuo e de morte, ela constituir uma garantia individual do cidadão. Então, sendo erigida a condição de cláusula, é o que se chama de cláusula pétrea, elas são imutáveis. Então, através de emenda constitucional, não poderia se alterar a Constituição para se aplicar isso. Então, o que se vê, talvez no meu modesto entendimento, é que haja talvez uma manobra da opinião pública, instalando-se um estado de temor generalizado para que esse tipo de sanção seja aplicada e isso, infelizmente, não tem como ser aplicado no nosso estado. Doutor Jefferson, por que o Código Penal está dissociado da opinião pública? Eu acredito porque o Código Penal ele é de 1940. Nós temos hoje uma neocriminalidade. Quando se instituiu o Código Penal em 1940, naquele quarteto, Nelson Hungria, Narcélio de Queiroz, Vieira Braga, na verdade não se tinha ainda essa nova criminologia, essa nova criminalidade no Brasil instalada. Hoje nós temos o crime cibernético, o crime de lavagem de dinheiro. Então nós temos uma enxurrada de delitos que, a exigir do Estado, do aparato estatal, uma requalificação para uma resposta positiva, para uma resposta qualificada. Então eu acredito que a tão só modificação do Código Penal não seria uma medida viável. Eu quero acreditar que talvez o Código de Processo Penal, dando maior celeridade e resposta efetiva na prestação jurisdicional, talvez fosse muito mais viável. E quero acreditar também que em 1764, um jovem de 25 anos de idade, na Itália, o Beccaria, ele dizia que não é a extensão da pena, a quantidade da pena, mas, sobretudo, a efetividade da pena. O cidadão ele tem que ter certeza da punidade, porque a impunidade, qualquer que seja a porta aberta, é praticamente um caminho longo para se chegar à criminalidade. Daí a efetividade da justiça, a resposta do microsistema polícia, Ministério Público, Poder Judiciário, um Estado em rede para fazer um enfrentamento eficaz à criminalidade que hoje, infelizmente, impera no nosso meio. No próximo bloco nós vamos falar sobre isso, sobre a efetividade desta resposta do Estado em relação à violência. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes.